É isso, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais essa aula dentro dessa nossa escola, a qual eu tenho a honra de ser um professor, tendo vocês como queridos alunos e alunas, graças a Deus. E quem sabe, né? Se for da vontade de Deus e do esforço pessoal de vocês, quem sabe no futuro, não muito longe, vocês se tornem professores também, né? Professores do conhecimento, professores do autoconhecimento. É o que eu costumo dizer. A gente acaba se tornando professor ou professora de uma maneira muito natural quando a gente mesmo se desenvolve. Quando a gente se desenvolve, a gente acaba não assumindo essa posição, mas as pessoas acabam colocando a gente nessa posição pela necessidade delas, sabe? As pessoas precisam de professores, obviamente, quem está se desenvolvendo. Então, quando a gente se desenvolve, as outras pessoas começam a colocar a gente nesse lugar. E a gente não precisa se sentir mal nem envergonhado das pessoas nos colocarem numa posição de professores e professoras. Não é necessariamente uma posição de superioridade, mas é uma posição de responsabilidade, sabe? Eu vejo os gurus, os mestres, as mestras, não numa figura de autoridade, numa figura superior a mim, mas numa figura que tem mais responsabilidade quanto ao conhecimento, sabe? Então, quem sabe no futuro próximo, não muito longe, vocês também aos poucos vão sendo vistas como professores e com pessoas que estão nesse processo de desenvolvimento, né? E hoje o assunto é um pouco parecido com isso. Hoje a gente vai conversar, vamos aprofundar, na verdade, uma série de stories que eu fiz há uns dias atrás, falando sobre a diferença entre rebeldia e revolta, né? Vocês sabem a diferença? Vocês chegaram a ler essa série de stories? Vocês estão por dentro do assunto? Hoje a gente vai passar por esses stories, né? Eu vou passar por cada um deles e a gente vai aprofundando. É como se a gente estivesse fazendo aqui um estudo de livro, sabe? Só que não um livro, é um texto que eu mesmo escrevi, inclusive. Eu acho esse tema de revolta e rebeldia, trazer essa lucidez, fazer essa diferença, é muito importante para a gente entender para a gente entender o assunto, para não cair em certas falácias por aí, ou mesmo não cair em certos golpes, entre aspas, por aí, para tirar de nós o nosso instinto de curiosidade, de questionamento, que de fato é muito importante. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei sensacional, que falava assim: o ouro, quando o ouro é puro, você pode quebrar, você pode arranhar, você pode morder, você pode queimar, mas vai ser sempre ouro, não vai mudar. Então, quando a gente questiona o conhecimento verdadeiro, quando a gente questiona a verdade, quando a gente bate na verdade, quando a gente tenta acabar com a verdade, se aquilo for verdade, vai continuar sendo verdade. Ela pode mudar de forma. Você pode pegar um ouro puro e transformar num anel, num colar, numa pulseira, mas ele vai ser sempre ouro. Você pode mudar a forma da verdade, você pode mudar a palavra, você pode mudar o gesto, você pode mudar a história. Mas a verdade, quando ela é verdade, ela não precisa de defesa. Pode fazer, a única coisa que você pode fazer é o quê? Mudar a forma da verdade. Ou deturpar a verdade. O que é mentira? A mentira é uma deturpação da verdade. Então, tudo no final gira em torno da verdade. A gente pode ir de encontro à verdade ou a gente pode deturpar a verdade, mas no final, a verdade ela pode ser questionada o quanto for, mas ela vai continuar sendo verdade. E é sobre isso que é a rebeldia. A rebeldia, a pessoa rebelde, é aquela que questiona normas sociais e o status quo dos líderes da massa. É aquela pessoa que não faz algo só porque todo mundo está fazendo, ou que tolera algo só porque todo mundo está tolerando. Freud, em seu ensaio Psicologia das Massas, fala sobre o poder que a massa tem sobre o indivíduo.
Ele dizia que a massa hipnotiza um indivíduo a fazer coisas que sozinho ele não faria, assim como a tolerar certas coisas e viver de certa maneira. Freud dizia que a massa exerce uma enorme pressão social no indivíduo para que este pertença à massa, punindo com exclusão social quem não se conforma com suas normas. O indivíduo rebelde é aquele o qual a massa não consegue exercer tanto poder sobre ele. O rebelde questiona o que a massa segue sem questionar. Ele não segue o que todo mundo está fazendo só porque todo mundo está fazendo. Por conta disso, o rebelde acaba seguindo um estilo de vida diferente da massa, pois ele cria o seu próprio estilo de vida. Todo rebelde é mal visto pela sociedade de sua época porque ele questiona certos pontos, o que não é correto, por exemplo, mas que mantém a massa coesa. Ou seja, sabe um grupo social que ele é unido por uma coisa que é errada, ou uma coisa que não é moral, que não é ética? Por exemplo, alcoólatras. Eles se unem para todo mundo beber, para usar droga, sabe? Isso, por incrível que pareça, mantém o grupo coeso. E o grupo só funciona se tiver álcool. Se você tira o álcool, o grupo se desmancha. Se você tira a droga, o grupo se desmancha. Se você vai fazer alguma coisa com esse grupo que não envolva álcool, é como se as pessoas nem se conhecessem, sabe? Então, por exemplo, um rebelde dentro desse grupo seria aquele que propõe uma coisa diferente, ou aquele que questiona, tipo, pô, a gente vai fazer isso sempre, a gente só faz isso. Esse, por exemplo, ele vai questionar aquilo que está mantendo a massa coesa, que está mantendo o grupo coeso. Aí, e às vezes não são coisas legais. Às vezes é desonestidade, é mentira, são coisas erradas, é algum tipo de crime. O rebelde ele vai questionar. Por isso que, e aí, quando ele questiona, ele começa a ser mal visto. Né? Tipo assim, quem tá falando o que é isso agora aí? Aí vira viado, sabe? Não tem negócio desse. Agora lá vem com essa. Lá vem ele agora. Lá vem ela agora. Ah, sabe? E muitas vezes essa massa ela vai xingar, ela vai agredir, ela vai fazer chacota, ela vai fazer bullying com o rebelde de que questiona, sabe? Vai todo mundo agora pegar e fazer escárnio com a pessoa que questionou, trouxe alguma coisa diferente, trouxe uma ideia nova para o grupo, e essa ideia nova é um potencial destruidor do grupo. E a massa não quer perder a sua forma. Tudo aquilo que, entre aspas, racha a massa é visto como uma ameaça à própria vida dos indivíduos que a compõem. Continuando. Um exemplo de pessoa famosa rebelde é Jesus. Questionou normas sociais de sua época, questionou normas religiosas que não faziam mais sentido, como, por exemplo, normas sociais e religiosas da época. A mulher adúltera era apedrejada em praça pública. Na época era uma coisa normal. Jesus foi lá e questionou isso. Questionou os líderes que mantinham isso, né? Tem alguns registros de Jesus questionando os rabinos, né? Os fariseus da época. No final, todo mundo sabe o que aconteceu com o rebelde Jesus, né? Para quem não sabe, foi torturado muito, tá? E depois ele foi pregado numa cruz e sofreu bastante, né? O próprio povo escolheu o revoltado Barrabás ao invés do rebelde Jesus. Então, para vocês verem, né, o quanto que o rebelde, ele por mais que as pessoas, entre aspas, tenham um certo apreço pelo rebelde, mas as pessoas não ficam do lado do rebelde em casos, por exemplo, de, olha, se você ficar do lado do rebelde, a gente vai te perseguir, ou você vai ser associado com o rebelde e tudo mais. Ninguém quer ficar do lado do rebelde, né? A Bíblia mostra isso, por exemplo, quando Pedro rejeitou Jesus 3 vezes, né? Que está escrito lá na Bíblia. Por quê? Porque ninguém quer falar do lado rebelde. Porque o rebelde é mal visto socialmente. O rebelde ele vai confrontar as normas sociais. Ele vai confrontar, ele vai questionar aquilo que mantém a sociedade coesa. Mesmo que seja uma coisa ruim, disfuncional e errada.
E se por acaso o rebelde, como no caso de Jesus, for crucificado, ou for preso, ou quem segue o rebelde quem for associado ao rebelde, de certa maneira, vai ser punido, ninguém fica do lado do rebelde. Ele é mal visto socialmente, e até mesmo quem segue o rebelde sabe disso. Então eu vou continuar. Até aqui tudo bem, pessoal? Isso é a base do rebelde. O rebelde é aquele que vai questionar a massa. É aquele que conseguiu sair da hipnose da massa. Ele vai começar a olhar a massa de longe, sabe? Ele saiu da ilha e ele consegue ver a ilha. Isso não significa que o rebelde não faz parte da massa, não faz parte do povo. Mas mesmo dentro da massa, ele consegue trazer questionamentos. É como se ele tivesse literalmente quebrado o que o Freud chamou da hipnose da massa. A massa hipnotiza o indivíduo a agir conforme a massa. Ele começa a agir igual, fazer igual, e ele para, ele simplesmente entra no hábito da massa. E ele para de questionar. Então, o rebelde não é necessariamente ele sai da massa, ele sabe, ele vive fora do povo. Não. Muitas vezes ele está dentro do povo e ele está questionando de dentro para fora, tá? Eu lembro que eu fiz na minha faculdade, eu tive uma matéria de psicanálise que o meu trabalho, a minha apresentação no final do período foi sobre psicologia das massas. A gente podia escolher entre alguns assuntos discutidos durante o período, e apresentar, eu escolhi apresentar um trabalho sobre psicologia das massas. E o meu trabalho foi sobre o quê? Um tema tranquilo, um tema ok? Não, o meu trabalho eu escolhi falar sobre o quê? Sobre psicologia das massas aplicado a Jesus, aí aplicado à Igreja Católica que se deu após a crucificação de Jesus. Então, eu peguei a psicologia da massa, eu peguei a teoria da psicologia da massa e eu atualizei para um movimento que a gente vê hoje, que eu não vejo ninguém questionando, ou pouquíssimas pessoas questionando, e essas pessoas, quando questionam, são quase apedrejadas, né? Mas, basicamente, o meu trabalho sobre psicologia das massas e e, e a Igreja Católica, né, e Jesus e tudo mais, eu falei assim, pior que eu não falei mal, não. Eu parabenizei a Igreja Católica pelo excelente conhecimento que eles tinham da psicologia das massas milênios antes de Freud, né? Que basicamente é o quê, pessoal? O próprio Jesus em si, Jesus, pelo menos que tem escrito na Bíblia, ele mesmo nunca fala que ele é o filho de Deus. Que ele é filho de Deus, não, perdão, que ele é o próprio Deus. Mas aí a gente teria que fazer uma aula aqui sobre história. A gente teria que fazer aqui sobre uma aula sobre história da religião, história das religiões, de como surgiu a religião cristã e tudo mais. E, enfim, pegar vários tipos de coisa, mas para resumir muito, assim, vou resumir bastante. Depois, quem quiser, manda lá no grupo que eu tiro foto dos livros que eu já li sobre os livros que eu já li de história investigativa sobre esse tema. Eu mando lá no grupo para vocês, não tem problema. Mas resumindo bastante, pessoal, o que se tem hoje em dia que se pode provar com um alto grau, mesmo assim, não é 100% de certeza, que você pode colocar um alto grau de probabilidade que Jesus de fato falou aquilo, são apenas um conjunto de mais ou menos 5 a 7 parábolas, algumas parábolas que você pode ter certeza, uma grande possibilidade, perdão, de que Jesus realmente falou aquilo. Os, os evangelhos não foram escritos pelos evangelistas, né? Os evangelhos de Lucas, os evangelhos de Marcos, Mateus, etc., não foram escritos por Marcos, nem por Mateus, nem por Lucas, nem esses evangelhos não foram escritos pelos evangelistas. Os evangelhos eles foram escritos cerca de 3 séculos depois da crucificação de Jesus por pessoas que é,
ouviram as histórias de Jesus, foi passando de pai para filho, de boca em boca, e alguém chegou e decidiu escrever essas histórias, deixar escrito, alguém que tinha inteligência, provavelmente tinha dinheiro, e decidiu deixar por escrito, e tinha lá os registros. Depois da crucificação de Jesus, surgiram dezenas de escolas ditas cristãs, ou seja, escolas que seguiam os ensinamentos de Cristo. Uma dessas escolas era a escola de Pedro e a escola de Tiago. Né? A escola de Pedro e a escola de Tiago, apesar de serem escolas diferentes, eram muito parecidas. Por quê? Porque eles seguiam os costumes judeus. Jesus era judeu e Jesus seguia os costumes judeus. Apesar de Jesus ele fazer críticas a algumas normas dentro do judaísmo, Jesus ele seguia bastante a cultura judaica. Então a escola de Pedro e a escola de Tiago seguiam as tradições judaicas e incorporando os ensinamentos de Jesus, principalmente os ensinamentos esotéricos. Porém, tiveram outras escolas que não seguiam o costume judaico. Mas como assim, Henrique? Pessoal, e é muito comum disso acontecer. Eu não sei se vocês sabem, mas depois que Buda desencarnou, Siddhartha Gautama, o Buda, no dia seguinte, Buda desencarnou, no dia seguinte, 62 escolas budistas foram criadas. Cada uma dizendo que detinha o conhecimento verdadeiro daquilo que o Buda falou. Para vocês terem uma noção. Eu fico imaginando, né? Buda desencarnou, no dia seguinte vai 60 escolas, cada uma dizendo que tem o conhecimento sobre o conhecimento verdadeiro do Buda, né? E o Buda, tipo, só assim, cara, não, essas pessoas não aprendem nada, não é possível, cara. Então, com Jesus não foi muito diferente. Depois que Jesus foi crucificado, começaram a surgir várias escolas, cada uma dessas escolas dizendo que tem o conhecimento verdadeiro. Uma dessas escolas foi uma escola chamada proto-ortodoxa, tá? Foi uma escola que dizia deter o conhecimento de, do verdadeiro conhecimento daquilo que Jesus quis passar. Só que essa escola, o que que ela fez? Como existiam conflitos entre as escolas, e esses conflitos estavam se tornando, inclusive, físicos, estavam se tornando revoltas físicas, inclusive, e o que que a escola proto-ortodoxa fez? Como uma maneira de chamar fiéis para ela, como se fosse literalmente catequizar. Tipo assim, as pessoas darem mais credibilidade à própria escola da proto-ortodoxa, o que que eles fizeram? Eles pegaram esses registros escritos das palavras, das palavras, parábolas de Jesus e aquilo que tinha escrito, que se tinha escrito sobre a vida dele, por onde ele passou, assim. E eles pegaram isso e criaram um livro. Só que para dar credibilidade àquilo que estava escrito, eles pegaram esses livros que tinham por aí e deram o nome dos evangelistas de Jesus. Tipo, aquele livro é Marcos, mas não foi Marcos que escreveu, foi essa escola que deu o nome de Marcos, porque eles queriam que credibilizar aquilo que eles estavam ensinando. Então, como vocês podem perceber, já começou errado, não é? Já começou errado, né? Ia dar errado. A partir daí, foi só erro. Como assim, Henrique? O que que a escola proto-ortodoxa fez? Começou a mentir, dizendo que o livro tinha sido escrito pelos evangelistas. As pessoas começaram a acreditar, a escola começou a ter mais fiel do que as outras, começou a crescer. E aí o que eles fizeram? Deixar a outra escola lá sozinha na vida deles? Não. Eles aniquilaram, mataram todo mundo das outras escolas. A solução que eles encontraram para não ter mais concorrência. Eles aniquilaram todo mundo. Eles literalmente mataram, destruíram todas as outras escolas que não era a própria deles. Então, já piorou, né? Começou mentindo, depois foi só piorando. Então, o que a gente hoje tem de registro certo, com maior probabilidade que Jesus literalmente falou aquilo, um conjunto de algumas parábolas.
Inclusive, fizeram várias análises sobre os evangelhos, e o evangelho aonde, não sei se vocês sabem, mas o evangelho onde Jesus fala que eu sou a vida, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou Deus, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que lá, não sei o que lá. Esse evangelho, inclusive, ele destoa de todos os outros evangelhos. Em nenhum evangelho Jesus fala que ele é Deus ou que ele é filho de Deus, nesse sentido de tipo assim, eu sou ao caminho, a vida, etc. Jesus, na verdade, pela arqueologia, pela aquilo que se entende, conhecimento histórico mesmo, sobre aquilo que quem Jesus foi, o que ele falou, é muito provável que esse livro, ele, na verdade, foi escrito muito posteriormente e foi inventado. Jesus, de fato, nunca falou aquilo, tá? Jesus, propriamente, nunca falou que ele viria, encarnaria de novo, a segunda vinda de Jesus, o próprio Jesus nunca falou isso. Jesus mesmo nunca falou que ele veio para salvar a humanidade. Jesus em si nunca falou isso, tá? E isso foram coisas que foram incorporadas com o passar dos séculos, como, por exemplo, o fato de Maria Madalena ter sido uma prostituta. Eu não sei se você sabe, mas isso nunca foi escrito em lugar nenhum, nem da Bíblia. Isso tinha nada escrito, nada. Mas por que que se chegou a essa conclusão de que Maria Madalena tinha sido uma prostituta? Porque um papa leu a Bíblia e decidiu ele interpretar que Maria tinha sido uma prostituta. Porque o Jesus, ele salvou uma Maria, tem lá na Bíblia uma passagem em que Jesus tira 7 demônios de uma mulher que se chamava Maria. E aqui que era um nome muito comum na época. E aí um papa decidiu que aquela Maria, na verdade, era Maria Madalena, que ela era uma prostituta e escreveu uma carta para todas as igrejas, todos os lugares, afirmando que agora a igreja acreditava que essa era uma doutrina da igreja papapá, e quem não seguisse, né, quem não seguisse ia ser excomungado, ia, né, sabe, ter o pescoço ali recebendo um perfume de arame. E aí, a partir daí, essa mentira ela foi sendo contada várias vezes e até o momento em que não se questionou mais, né? Muito doido isso, né, pessoal? Muito interessante ler esses livros. Porque a gente vai acreditando em coisas que ninguém nunca para ler, para estudar, simplesmente vai acreditando, sabe? Por que que eu estava falando disso? Porque, presta atenção, psicologia das massas. Se você. Toda massa tem um líder. Toda massa tem um líder. Isso está escrito na psicologia das massas. A massa, ela se move em conformidade à autoridade do líder, à vontade do líder. Qual é o líder da Igreja Católica? Tipo, vocês podem pensar, não, é o Papa. Mas beleza, o líder da Igreja Católica encarnado é o Papa. Mas existe um líder que é acima do Papa, que é o próprio Jesus. Ok? Beleza, mas porra, é que Jesus não está entre nós, encarnado. Mas quem Jesus é para os católicos? Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é a encarnação de Deus. Jesus é como se fosse o próprio Deus. Então, preste atenção. Olha a jogada genial. Para mim, essa é a jogada psicopática mais genial que eu já vi de todas as religiões. Para mim, essa é disparada a jogada psicopática mais genial. Se você coloca, se você ao longo dos séculos, você consegue colocar que o líder de uma religião é o próprio Deus, que foi Jesus, porém Jesus deu poder ao Papa. Você coloca o Papa como o próprio Deus. Como que você vai questionar o Papa? Você estaria questionando o próprio Deus. Ou seja, a gente nunca vai ver o fim da Igreja Católica, porque o líder da Igreja Católica é o próprio Deus, encarnado no Papa. É por isso que, por exemplo, ao longo dos séculos, o Papa falava assim: vamos pegar em armas e vamos matar todo mundo. Ninguém questionava, porque era uma ordem de Deus. Os próprios pastores hoje em dia falam isso, né? Eu falo em nome de Deus, Deus está falando através de mim. Isso, pessoal, é psicologia das massas aplicada à realidade. O líder não é o líder. O líder é um representante de Deus. O verdadeiro Deus é o líder. E se Deus está falando através do líder,
Como é que você vai questionar Deus? Como é que você vai questionar o Todo-Poderoso? Como é que você vai questionar a onisciência, a onipotência, a oni tudo? Não tem como você questionar. Então, se por acaso o Papa fala, vamos matar todo mundo, é o próprio Deus que está querendo matar. Então tem que seguir a vontade de Deus. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor agora nesse final de ano dizendo os fiéis é um pastor de uma igreja evangélica famosa dizendo que os fiéis tinham que doar o 13º deles porque o pastor estava falando que era a vontade de Deus. Como é que você questiona Deus? Entende? Você não questiona o pastor, você não questiona o padre, o papa, você questiona Deus. Só que Deus, pessoal, não vai responder assim. Entende? Se o papa, o pastor, o padre, o cardeal fala alguma coisa que você não concorda, eles vão responder, mas essa é a vontade de Deus. Então, entende? Acabaria a discussão. Ou você segue a vontade de Deus, ou você está indo contra Deus. E quem é contra Deus? O diabo. Ou seja, você vira o diabo só porque você questionou o que um ser humano está falando. Vocês estão conseguindo perceber a genialidade psicopática da coisa? É muito inteligente. Você pega Deus e coloca Jesus como o próprio Deus. E você pega Jesus que amou como a igreja, sendo que Jesus não criou igreja nenhuma. Mas você pega Jesus como a própria encarnação de Deus. E Jesus que passa os seus poderes para o Papa. Então o Papa fala em nome de Deus. Vamos matar geral, mas como assim, Papa? Vamos matar geral? Tá lá escrito, não matarás. Não, mas é vontade de Deus. Deus que escreveu não matarás por Moisés, mas Deus está falando agora para matar. Não está satisfeito? É Deus, senta ajoelha aí e vai questionar Deus, sabe? Ah, mas eu não concordo. Você não concorda com Deus? Quem não concorda com Deus é o diabo. Manda matar. E você vai pegando o povão, que é em sua grande massa ignorante, e aí, pessoal, isso vai se transformando em uma coisa ad eterno. E aí você pega um rebeldezinho aqui, um rebelde ali, que consegue ter um pouco de lucidez e questionar, é difícil, por quê? Porque você tem que ser rebelde, mas você tem que ser um rebelde inteligente, né? Por exemplo, isso que eu estou falando para vocês agora é uma heresia. O que eu- Se o padre começar a me ouvir, ele vai falar que eu sou um cara, que eu sou um herético, que eu sou um cara, que eu estou falando heresias, que eu estou falando uma coisa que é contra a igreja ou qualquer coisa nesse sentido. Mas isso é uma rebeldia. Só que é uma rebeldia o quê? Inteligente. Porque eu estou pegando fatos psicológicos, eu estou pegando teorias psicológicas modernas que foram aplicadas na antiguidade. Então, assim, a pessoa ela pode até me chamar de herética, mas ela não pode, como é que eu posso, ela não pode me contradizer no que eu estou dizendo, porque eu estou pegando uma teoria que é fundamentada a partir de todo o conhecimento que a gente tem em psicologia, sabe? É como uma pessoa contradizer a lei da gravidade. Tem como você contradizer a lei da gravidade, é um fato. A pessoa ela pode ser chamada de herética por ser contra a gravidade? Pode, mas a gravidade vai continuar acontecendo. Então, a explicação que eu estou dando para vocês de uma forma rebelde, questionando, é baseado em leis psicológicas, né? Existem aí um pouco mais de um século de aprofundamento nessas leis, nessas teorias psicológicas, que cada vez mais se mostram como fato. É um estudo da psique humana, é um estudo de como a mente do ser humano funciona. É como se fosse, entre aspas, a física da mente humana, sabe? Do mesmo jeito que existem leis da física, existem leis da mente humana. Então, se você consegue ser rebelde utilizando-se do conhecimento, você pode até ser chamado de herético, mas a pessoa não vai conseguir te contradizer. Até aqui, pessoal, ok? Cabeça de vocês está bem, a orelha está na temperatura agradável, vocês estão vermelhos, está tudo suando, está tudo certo, está tudo bem. Ah, Henrique, você é contra a Igreja Católica? Olha, pessoal, eu vou ser sincero para vocês.
de tudo que eu já estudei sobre a religião católica, acho que de uma das religiões, de uma maneira geral, cara, tem muito podre, sabe? Tem muito podre. Eu entendo que a religião tem as suas benesses, os seus benefícios para muita gente, sabe? Se não fosse pelas religiões, talvez o ser humano estaria pior, né? Porque as religiões elas vão funcionar ali como um freio moral para muita coisa errada, para que muita gente faz, sabe? Se não fosse as religiões, talvez estivesse pior. Eu até concordo com isso de fato, sabe? Mas eu acredito que quando você alcança um certo nível de consciência, quando você ganha uma certa lucidez mental, um certo desenvolvimento intelectual e cognitivo, eu acho que a pessoa começa a ver a religião como se fosse creche, sabe? Porque basicamente, ó, não faz o mal, porque se você fizer o mal, você vai ser punido. Faz o bem, porque Deus vai te presentear. Ou seja, é como se fosse um jardim de infância ali, né? Da espiritualidade. Que para algumas pessoas pode funcionar, mas quando você ganha uma certa expansão de consciência, certa experiência interior de samadhi, de nirvana, que você vai transcendendo os dogmas, que você vai transcendendo as crenças e você vai mais para o campo da experiência direta com o todo, as religiões elas se tornam um jardim de infância. Perde o sentido, sabe? Perde um pouco a graça. As religiões, de uma maneira geral. Isso não significa que a pessoa não possa atuar dentro de uma igreja ou atuar dentro de uma religião, mas a atuação dela fica diferente, fica uma atuação muito mais rebelde do que perpetuadora de crença. Se torna uma coisa mais questionadora, sabe? A pessoa ali dentro da religião, ela vai questionar, ela vai querer que as pessoas se desenvolvam e se tornem menos dependentes das religiões. E aí, obviamente, as pessoas que estão dentro da religião não vão gostar dessa pessoa, né? Mas dá para atuar, dá para estar dentro, dá para atuar, dá para, né? Dá para fazer dá para fazer um chubrudral ali. Mas, obviamente, algumas pessoas mais desenvolvidas dentro da religião podem até gostar dessa pessoa, mas de uma maneira geral, a maioria, assim, talvez não goste, sabe? Porque o rebelde, pessoal, o rebelde, ele quer liberdade, como eu vou falar mais à frente. O rebelde ele não quer dependência. O rebelde, ele quer liberdade, ele quer ter liberdade de pensamento, liberdade de escolha, liberdade de movimento, né? Tudo aquilo que vai prender a liberdade do rebelde, ele vai questionar. Continuando, eu percebo que uma certa dose de rebeldia saudável começa a florescer no indivíduo quando acontece uma situação específica. Eu percebo que certa dose de rebeldia saudável começa a florescer quando o indivíduo se esforça e não vê resultados satisfatórios pelo seu esforço. Ele então começa a questionar se o que ele está fazendo está correto. Se aquilo que é ensinado sobre determinado assunto realmente de fato está correto. Se aquilo que a massa faz realmente de fato está correto. Exemplo: uma pessoa que se esforça para manter a saúde e só se vê adoecendo. Ela começa a questionar o que ela está fazendo de errado para só adoecer. Então, ela está se esforçando para se manter saudável, para manter a saúde, e ela só está adoecendo. A pessoa começa a questionar, ela começa a questionar o que as outras pessoas estão fazendo, o que as outras pessoas doentes fazem e que ela também está fazendo, o que as pessoas que mantêm saúde fazem e que ela não está fazendo. Ela começa a pesquisar, ela começa a estudar, ela começa a descobrir algumas coisas que todo mundo faz achando que é normal e saudável, mas que não é. Eu tenho certeza que muitos e muitas aqui começaram no caminho da espiritualidade dessa maneira porque queriam paz, saúde mental, queriam ter mais liberdade, queriam se sentir melhores, e aí começou a fazer o que todo mundo estava fazendo, e ele não estava tendo esforço. O esforço não estava dando resultado nenhum. Só estava trocando seis por meia dúzia, trocando uma neurose por outra, né? Trocando um conflito por outro, ou às vezes estava até pior. Porque dependendo da religião, dependendo do líder regional da religião, a pessoa vai ficando até pior.
ela vai começando a fazer. Eu já presenciei casos dentro de igrejas que a pessoa tá ficando mais doente ainda, sabe? A pessoa estava adoecendo mais do que quando ela chegou. Então, a rebeldia começa a florescer na alvorada da cognição, na alvorada de um intelecto. Porque o intelecto ele consegue ver o quê? Causa e efeito. O nexo causal entre as coisas. Uma pessoa que tem um baixo nível intelectual não consegue fazer nexo causal entre a causa e a consequência. Ou seja, se eu estou fazendo isso, isso está me dando a consequência. Uma pessoa que tem uma intelectualidade é, baixa não consegue fazer nexo causal entre as coisas. Por exemplo, se um exemplo esdrúxulo só para vocês entenderem. Se eu me jogo do primeiro andar e quebro a minha perna, o que fez eu quebrar a perna foi o quê? Foi o chão que é muito duro ou foi eu ter me tacado? Entende? A pessoa não consegue fazer esse nexo causal. Ele acha que é uma outra coisa que está produzindo as consequências. Então, uma pessoa que no alvorecer do desenvolvimento intelectual, ou seja, conhecimento, pessoal. Eu não sei se vocês sabem, mas nas tradições espirituais do Oriente, o desenvolvimento intelectual ele é um dos fatores basilares da iluminação espiritual. Isso significa que uma pessoa burra, uma pessoa com baixo nível intelectual, uma pessoa estúpida, ela nunca vai se iluminar espiritualmente. Faz parte da iluminação espiritual o desenvolvimento intelectual. Isso na yoga é chamado de Jnana Yoga, a yoga do intelecto. E isso está escrito em diversos Vedas, isso está escrito inclusive no Bhagavad Gita. Uma das lições do Krishna para o Arjuna sobre iluminação espiritual é Jnana Yoga, a yoga do intelecto, que Krishna fala que é uma das yogas mais importantes. Tem Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, tem Karma Yoga, que é o serviço desinteressado, e tem o Jnana Yoga, que é o desenvolvimento do intelecto. E como que a gente desenvolve o nosso intelecto? Pessoal, lendo, atividades que estimulem o nosso pensar, atividades que estimulem a gente a encontrar soluções criativas para aquilo que a gente está passando. Por exemplo, um estímulo intelectual vamos pegar um problema, vamos sentar e vamos conversar sobre esse problema. Como que a gente pode resolver esse problema? Isso o quê? Isso é estímulo intelectual. Xadrez. Xadrez é outra coisa que uma pessoa pode fazer que estimula o intelecto, porque você tem que pensar. Leitura de livros, pessoal. Eu leio livro de tudo que é assunto. Se vocês verem a minha pequena livraria que eu tenho em casa, eu tenho assuntos de tudo que é jeito, eu tenho livro de tudo que é assunto. Eu tenho desde Senhor dos Anéis, a Dhammapada, eu tenho Crônicas de Nárnia, eu tenho autobiografia, que eu adoro ler biografias, eu tenho livros de psicologia social, eu tenho livro de tudo que é assunto. Por quê? Porque isso é um estímulo intelectual. Eu gosto de ler porque eu me divirto lendo, eu gosto mesmo, gosto, mas ao mesmo tempo isso me faz o quê? Criar sinapses cerebrais. A gente vai desenvolvendo o nosso intelecto quando a gente vai criando uma larga os nossos neurônios vão criando estradas neurais, a gente tem muita conexão neural. Ou seja, a gente conecta ideias de uma maneira rápida, a gente tem várias ideias. Lacan, inclusive, Jacques Lacan, que foi um psicanalista famoso, ele dizia que a psicanálise, para ela ser bem sucedida, a pessoa precisa ter um mínimo de inteligência. Olha que coisa interessante, porque a linguagem ela é muito importante para a análise, a linguagem ela é muito importante para a terapia. Porque se uma pessoa não consegue ter linguagem simbólica, ou seja, se ela não consegue simbolizar o sofrimento dela, se ela não consegue simbolizar o que ela está sentindo com palavras, a análise não anda. A pessoa ela vive num limbo, ela está sentindo, mas ela não consegue simbolizar o que ela sente. Ela dá uma linguagem para o que ela sente.
Se uma pessoa nunca leu, ela não vai conseguir. Se você. Entende? Se você tem sofrimento, mas aí você lê um livro, uma história, sei lá, de uma pessoa que sofreu o mesmo que você sofreu, você consegue falar o seu sofrimento pela história do outro. Isso são tudo são capacidades simbólicas de elaboração. Jacques Lacan falava. É muito difícil você fazer terapia com uma pessoa que tem um nível baixo de intelectualidade. E desenvolvimento intelectual, pessoal, não necessariamente é conteúdo formal escolar, tá? Não necessariamente. É estímulo intelectual, estímulo criativo, é colocar-se a pensar. Uma das formas, por exemplo, antigas de trabalhar o Jnana Yoga é pegar os Vedas, os Gitas, é pegar ali Dhammapada, é pegar o Tao Te Ching, dependendo da tradição espiritual, pegar esses livros antigos, pegar esses livros que eles consideravam sagrados e ler sobre aquele livro e questionar aquele livro, falar sobre aquele livro, dizer o que você entendeu sobre aquele livro. Não é só conteúdo formal de toma esse conteúdo, engole e não pensa. É literalmente pensar. Pensar faz a gente desenvolver o nosso intelecto, mas não é só pensar, é um pensar criativo. Eu tô com um problema, eu preciso resolver esse problema. Se eu tenho bagagem de conhecimento, eu vou pegando os vários conhecimentos que eu tenho e vou criando uma ideia criativa para aquela solução. Isso é desenvolvimento intelectual. Então, quando eu leio um Bhagavad Gita, quando eu leio um Dhammapada, Tao Te Ching, quando eu leio uns livros, sei lá, espirituais, de seres iluminados, e eu tô com um problema na minha vida, eu tô com ansiedade, eu tô com depressão, eu tô com pânico, eu tô com problema na escola, eu tô com problema no meu trabalho, eu tô com problema na minha família, no meu casamento. Eu pego todo esse conhecimento e eu elaboro esses conhecimentos para chegar numa conclusão, para chegar numa solução, numa possível solução. Eu vou pensar criativamente pelos conhecimentos. Se a minha vida hoje não tá legal, eu preciso pensar criativamente. Inclusive, preciso pensar em como que eu cheguei até aqui. Né? O Siddhartha Gautama, o Buda, fala muito sobre isso. A pessoa que chegou no fundo do buraco e ela não sabe como que ela chegou até ali, é muito provável que ela não vai conseguir sair. E se alguém ajuda ela e sai, vai dar dois pulos, ela vai voltar para o buraco, ela vai entrar em outro buraco diferente. Então, quando a gente está num buraco, a gente precisa elaborar, a gente precisa entender o que, que me levou àquele buraco. Porque se eu sair daquele buraco por acaso ou por ajuda de alguém, vai dar dois pulos, eu vou cair em outro buraco. Quando eu não dou meia volta, eu caio no mesmo buraco. Eu entender o que me levou ao buraco é importante. Isso é um exemplo de como que a gente desenvolve o nosso intelecto. Eu preciso pensar criativamente o que me fez escolher, o que me fez talvez não me atentar ao que me levou àquele buraco. Isso tudo, pessoal, Yana Yoga, yoga do intelecto, é parte importante da iluminação espiritual. É parte essencial. Sem Yana Yoga, não existe iluminação espiritual. Vocês nunca vão ver um iluminado estúpido. Vocês podem ver um iluminado que tem pouca educação formal, mas vocês nunca vão ver um iluminado estúpido, burro, que não consegue o quê? Fazer nexo causal da realidade. Você pode pegar um iluminado que nunca tem aprendido a ler e escrever, mas ele consegue, de uma maneira muito perspicaz, entender a realidade, entender a intenção das pessoas. Você pega um iluminado que não sabe ler e escrever, mas o iluminado olha para outra pessoa, em 30 segundos ele consegue descrever aquela outra pessoa por poucas coisas. Essas são as pessoas verdadeiramente iluminadas. Clareza, lucidez. Lucidez mental, pessoal, é puro Yin Yoga. Lucidez, clareza mental. Ah, como que você tem tanta clareza mental? Porque você pensa sobre a realidade. Você pensa, você raciocina sobre a realidade, sem negar a realidade. Se você pensa e raciocina sobre a realidade sem negar a verdade que a realidade está trazendo, pô, pessoal, você ia na yoga puro. O que a realidade está me trazendo? Vamos pensar sobre isso. Eu adoro fazer isso em terapia. Às vezes, as minhas sessões de terapia com as pessoas é puro Yana Yoga.
Eu faço a pessoa pensar. E é muito engraçado que, de início, a pessoa, quando chega para terapia comigo, assim, nas primeiras sessões de início, muitas pessoas têm dificuldade de raciocinar sobre os seus próprios problemas. Por quê? Porque nunca fizeram isso antes. A pessoa chega para mim com um problema. Eu mostro para ela o problema. A pessoa nem sabia que aquilo era um problema. Porque ela não conseguia fazer um nexo causal entre o sofrimento dela e o problema. Tipo, esse problema está causando esse sofrimento. Nossa, eu não sabia, nem tinha reparado nisso, nem tinha pensado. De início, nas primeiras sessões, muitas pessoas têm essa dificuldade, porque eu boto elas para pensar sobre o problema delas. Beleza, você está sofrendo, mas por que você está sofrendo? Não sei. Então me conta a sua vida desde que você nasceu. Todos os detalhes. E às vezes a gente fica meses, assim, sabe, fazendo a curadoria da vida da pessoa. E aí, aos poucos, pelo que a pessoa está falando, eu vou pescando. Opa, peraí, isso aqui. Vamos elaborar isso aqui. Não sei o quê. Aí a pessoa falou: Caraca, nossa, é verdade. Nunca tinha parado para pensar que essa situação aqui desencadeou para todos esses problemas depois disso. Ah, tá. Sabe? Mas a pessoa precisa ter um mínimo de inteligência para fazer isso. A pessoa precisa ter um mínimo de raciocínio lógico, de razão, de desenvolvimento intelectual. E se a pessoa chega na terapia sem ou com baixo, as primeiras sessões, boa parte da terapia, de início, é só ajudar a pessoa o quê? Desenvolver vida intelectual. Porque senão não dá. Pessoal, eu já fiz eu tenho um destaque sobre isso lá no Instagram. O QI médio do Brasil é 83. 80 já é considerado debilidade mental. Débil mental mesmo, sabe? A partir de 80 já é considerado níveis de debilidade mental. A partir de 80 para baixo. Ou seja, a média do brasileiro é beirar ali, pessoal, a debilidade mental. É um baixíssimo nível intelectual. As pessoas, elas querem mudar. Eu vejo que, de uma maneira geral, as pessoas, até muitas vezes bem intencionadas, elas querem mudar o Brasil na base do grito, na base da ideologia, na troca de políticos. Pessoal, pode trocar o ismo, pode trocar o político que for. Enquanto a média de QI do Brasil for debilidade mental, não tem como mudar. Porque é a partir do intelecto que a gente pensa criativamente sobre como que a gente resolve os nossos problemas. Se uma pessoa tem um baixo nível intelectual, ela não tem solução criativa para os problemas que ela mesma encontra. Pode trocar o ismo, comunismo, socialismo, capitalismo, corporativismo, liberalismo, pode botar o ismo que for, pode botar o fulano A, fulano B, pode botar o político que for, pode mudar tudo. Enquanto não mudar o nível intelectual do brasileiro, esse país não vai mudar. A gente precisa pensar criativamente como nação. Se a gente pega um indivíduo ou um pequeno grupo de indivíduos, esse pequeno grupo de indivíduos tem que ajudar, tem que incentivar toda uma nação a se desenvolver intelectualmente. E isso, pessoal, vai demorar séculos, séculos e séculos e séculos, se a gente conseguir. O que acontece de uma maneira geral é que as pessoas que conseguem se desenvolver um bom QI, 100, 110, 120, 130, 140, 150, essas pessoas inteligentes, essas pessoas no Brasil, além de serem raras, a maioria das pessoas que chegam nesse nível de QI, ao invés delas ajudarem as pessoas de menor QI a se desenvolver intelectualmente, elas vão se aproveitar do baixo QI dos outros para fazer dinheiro em cima delas. Isso que é pior. Então, além de ter um QI alto, você tem que ter um bom caráter. E além de você ter um QI alto e você ter um bom caráter, você tem que ter um grupo de pessoas que tem um QI alto e bom caráter para estimular a população a se desenvolver intelectualmente e ainda por cima levar no lombo as pessoas de baixo intelecto que vão o quê? Resistir ao desenvolvimento intelectual, que já estão acostumadas ao assistencialismo, que já estão acostumadas aos líderes mau caráter da massa a dizer o que elas têm que fazer e ainda tem que lidar também com as ameaças e os ataques das pessoas de mau caráter e de alto QI. Ou seja,
Aí, ó, vocês estão vendo o tamanho da complexidade que é resolver esse país? E aí vem o revolucionário jovem e vai falar: não, o problema é o presidente. Pô, dá vontade de rir. Não, o problema é fazer uma mudança constitucional. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Se você chega nas comunidades carentes, se você chega para as pessoas de baixo QI, você fala da Constituição, sabe nem o que é isso, sabe nem o que está escrito, sabe nem quais são os próprios direitos. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um rapaz. De vez em quando eu vejo uns vídeos assim que eu acho muito interessante, é muito educativo para entender a população. Um entrevistador na rua chegou para um rapaz e falou, estava entrevistando pessoas, e chegou para um rapaz e falou assim: é, o que que é o Ministério da Fazenda? E o rapaz deve ter uns 20 e pouquinhos anos. O rapaz falou: ó, o Ministério da Fazenda é aquele que cuida do boi, né? Quantidade de boi, da produção agrícola. É o Ministério da Fazenda, né? Boi. Então, pessoal, não adianta fazer qualquer tipo de reforma. O Brasil é o país que mais tem leis no mundo. O sistema jurídico do Brasil é um dos mais complexos do mundo. Tem lei para tudo. O problema não é falta de lei. Ah, o problema é a aplicabilidade da lei? Não. O problema é falta de ideia criativa para o próprio indivíduo solucionar os seus próprios problemas. E assim, coletivamente, resolver outros. Pois é, se a gente pega países como, por exemplo, Suíça, Japão. Pessoal, você já parou para pensar o Japão? O Japão é um grupo de ilhas, um arquipélago de ilhas que tem terremoto o tempo inteiro, é vulcão, é terremoto. Os caras têm problema de tudo que é jeito e eles são um dos países mais ricos do mundo. Eles têm um solo, um terreno que praticamente não dá para plantar nada. É dificílimo plantar coisa no Japão. E há milênios, milênios, eles são dos países mais ricos do mundo. Rico não só de dinheiro, mas rico também de cultura, rico de espiritualidade. Há milênios. Antes mesmo da Revolução Industrial, o Japão é um dos países mais ricos do mundo. Antes mesmo de existir dinheiro fiduciário. Como é que pode isso? Porque, pessoal, o QI médio do Japão, se eu não me engano, é parecido com o da Coreia também, é 110, 115, 120. Ou seja, a média de QI do Japão é ser gênio, sabe? É ser mega inteligente. Eles têm uma cultura que já de criança eles vão estimulando intelectualmente a pessoa. É claro que o Japão, enfim, esses países orientais também têm os seus problemas, claro, tem a cultura, tem os seus problemas também, mas a gente não pode negar que eles são extremamente inteligentes, como país, como nação, como média dos indivíduos, são extremamente inteligentes. Então eles conseguem pensar em soluções criativas para os problemas que eles enfrentam. Então, voltando aos exemplos que eu estava falando, como que nasce a rebeldia nasce no alvorecer do intelecto, no alvorecer do raciocínio lógico. Porque, por exemplo, vocês querem paz, eu quero paz. Mas aí eu vou da igreja tal, aí eu vou no centro tal, aí eu vou no lugar tal, aí eu vou fazer a iniciação tal, aí eu vou não sei o que tal, aí passa 1, 2, 3, 4, 5 anos. E a pessoa não vê o menor vislumbre de paz, é só sofrimento, ou às vezes vai piorando o sofrimento, a pessoa começa a pensar, pô, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Alguma coisa que estão me ensinando está errado. Ou eu estou entendendo errado, ou eu estou fazendo alguma coisa errada. A pessoa começa a questionar, não é possível, sabe? Passou por muitos anos e nenhum avanço, zero, então tem alguma coisa errada. Eu lembro quando eu comecei a minha caminhada mais firme, assim, uma caminhada mais diária na meditação. Eu já contei essa história para vocês, mas não tem problema nenhum de repetir. A primeira vez que eu
Não foi a primeira vez que eu meditei. A primeira vez, assim, que entrei no caminho, assim, da meditação de uma maneira mais coesa, assim, sabe? De uma maneira mais madura, porque eu meditava muito quando eu era criança. Na adolescência eu não parei de meditar e na vida adulta eu voltei. Eu tinha 21 anos. E a primeira vez que eu fiz os pranayamas, que os pranayamas que me ensinaram e que eu fiz, eu senti muita raiva. Eu senti uma raiva descomunal. Eu senti muita raiva mesmo. E eu nem sabia que eu tinha tanta raiva dentro de mim, sabe? E eu lembro que quando acabou e tudo mais, eu cheguei para minha professora na época, falei assim, professora, eu falei para ela, eu entendi alguma coisa errada, porque eu fui meditar, eu fui fazer os pranayamas agora com todo mundo, e eu senti muita raiva. Então eu imagino que eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. Eu entendi alguma coisa de errado, eu fiz alguma coisa de errado. E a minha professora deu uma risadinha assim, e falou assim, não, Henrique, e você está purificando. Se você sentou, fez os pranayamas e meditou, e isso veio de dentro de você, é porque isso está saindo do seu sistema. Então você precisa continuar. E eu entendi, eu falei, pô, faz sentido o que a professora está falando. Então eu vou continuar. Passou um mês, 2 meses, 3 meses, eu fazia, todo dia eu fazia as minhas práticas, ia lá, fazia trabalho voluntário, deu 3 meses, e eu falei, professora, cara, não passa. Toda vez que eu vou sentar para meditar, eu sinto muita raiva. Ela falou assim, Henrique, confia em mim. Você está purificando, está funcionando, é por isso que você está sentindo isso. Ela falou assim: quando você abre os olhos depois da meditação, você sente raiva? Eu falei: não, é só quando eu estou fazendo os pranayamas e meditando. Ela falou: então, porque você está purificando, você está acessando essas memórias e está saindo do seu sistema. Eu falei: pô, tá bom, eu vou confiar. 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, só raiva. Eu falei: não é possível, gente. Eu falei: professora, me explica de novo. Explica tudo de novo. Não é possível. E ela ria, ela falava, Rick, persevera, continua mais um pouco. Sabe, confia em mim. E na época eu vivia em sofrimento, eu tinha um sofrimento muito grande. Falei, tá, não tem mais outra opção, eu vou confiar mesmo e seja o que Deus quiser, sabe? Vou dar um voto de confiança. E aí deu o quê? 10 meses, 11 meses, pessoal, quando deu um ano. Mas foi assim, foi um ano quase cravado. Foi quase cravado. Quando deu um ano, eu lembro dessa experiência até hoje. Eu senti a raiva como se tivesse tirado de mim com a mão. Eu senti, pior que eu senti saindo, assim, tipo, pluf, como se fosse o último resquício, assim, sabe? Tipo, eu literalmente, eu senti um desligar dentro de mim. Eu senti como se fosse um interruptor, assim, pluf, e a raiva, pluf, saiu. E eu senti uma paz, eu senti um alívio tão grande que eu não conseguia sair da meditação. Agora vamos voltando, eu falei, eu de olho fechado, não vamos voltando para lugar nenhum, eu vou ficar aqui. Sabe, porque eu queria experimentar, eu queria viver mais naquela sensação. E aí, depois desse dia, pessoal, a raiva nunca mais foi um problema para mim. E aceitar as pessoas, as situações como elas são, para mim começou a se tornar uma coisa normal. Mas eu questionei, sabe, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Eu questionei, eu estou fazendo alguma coisa de errado ou vocês estão me ensinando errado? A professora falou: não, o ensinamento está certo. Você também está fazendo certo, só que isso faz parte do processo. Ok, faz sentido. Então eu vou confiar. E confiei. E deu certo. Eu tive um resultado. O meu sofrimento interior foi apaziguado e eu consegui sentir a paz que eu tanto esperava, que eu tanto desejava, que eu tanto queria. O problema é quando a pessoa ela quer a paz. E aí é só sofrimento. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Pô, não tem nenhum resultado, não tem nada de paz. Calma aí, tem uma coisa errada. Tem alguma coisa que tá errada. Aí, o que ela tá fazendo se torna um sintoma, se torna um gozo, se torna um ganho oculto. Né? É tipo a pessoa que fica 10 anos fazendo terapia com a mesma pessoa e não sai do lugar. O terapeuta se torna um sintoma, sabe? O terapeuta ele deixa de ser um facilitador do processo e se torna o quê? O sintoma. Ele se torna o problema. Ele incorporou o problema da pessoa, sabe? Porque, pô, imagina, 10 anos. Eu já ouvi isso. 10 anos com a mesma pessoa no estado do lugar? Sabe? Nenhum pensamento novo, assim, sabe? Nenhum questionamento, nada. O terapeuta virou sintoma.
Então, a pessoa rebelde, ela começa a questionar conceitos espirituais e descobre vários conceitos que adoecem ao invés de proporcionar paz. Começa a questionar o sistema religioso que está inserido e perceber que muitos dogmas religiosos, por exemplo, não proporcionam paz, e sim o quê? Sofrimento. Mas não, ao invés da espiritualidade ajudar a pessoa a apaziguar os seus conflitos internos, provoca mais conflito interno ainda. Então a pessoa rebelde começa a questionar a forma como as pessoas se relacionam, o sistema político, o sistema financeiro, o sistema econômico, o sistema religioso, sistemas filosóficos. Ela começa a questionar em busca da resposta dela. Eu percebo, continuo, que o número de pessoas rebeldes está lentamente crescendo, e por um fator muito interessante. Os líderes das massas, os quais seus únicos desejos é apenas manter o seu status quo, deram um tiro no próprio pé com o advento das redes sociais. Sabe esses líderes das massas que atingiram um bom desenvolvimento intelectual e usam da sua inteligência criativa para sugar o povo, para manter o povo na ignorância e manter um status quo pela ignorância do outro, com o advento das redes sociais, esses líderes começaram a fazer o seguinte, pensam lá. Convenhamos, pessoal, 98% dos líderes das massas são encantadores de seres humanos, que vendem fantasias e se aproveitam da ignorância do povo, se certificando que se mantenham ignorantes para manter seu status social e econômico. São raríssimos aqueles que aproveitam da liderança para, de fato, proporcionar liberdade e expansão dos indivíduos. Por conta de sua natural arrogância e vaidade, logo que vivem de aparências e sede insaciável de poder, só se exibir para o seu círculo social, ou seja, para os outros ali também, que ficam ali, tipo, é como se fosse um. É muito interessante que eu vejo isso muito atualmente, sabe? Eu vejo isso acontecendo. Eu vejo certos influenciadores hoje em dia, eles se relacionam em grupinhos e eles postam isso, tá? Eles se relacionam aí nos grupinhos deles e eles ficam ali conversando e rindo como que eles podem fazer mais dinheiro, vendendo mais cursos e etc, etc, às custas dos outros. Só que, pessoal, o curso deles não vende conhecimento nenhum, sabe? Eles vendem fantasia de conhecimento, eles vendem muito pouco conhecimento. O foco não é o conhecimento, o foco é ganhar dinheiro. É tipo uma sede insaciável de poder, de mais e mais. Então, antes, esses encantadores de pessoas, eles só se exibiam para o círculo social delas, entre eles mesmos ali. Eles ficavam competindo entre eles, quem conseguia encantar mais os outros, quem conseguia fazer mais dinheiro às custas do sofrimento da exploração dos outros. Mas eles ficavam ali entre eles, sabe? Ninguém via, ninguém estava sabendo. Eles ficavam rindo. Hoje em dia, pessoal, eles postam isso. Então, esses líderes das massas começaram a exibir suas vidas para todo mundo nas redes sociais para ter mais ainda. Né? Eles transformaram a própria vida numa forma de fazer mais, de expor mais, de ter mais, de transformar mais as outras pessoas em ignorantes. Só que isso teve um efeito que, por conta da cegueira por mais, não se tocaram o que aconteceria. Algumas pessoas das massas começaram a questionar. Pô, peraí, eu comprei o curso desse cara, estudei pra caramba, segui tudo que esse cara falou, e eu nunca. Cadê minha Lamborghini? Cadê minha Ferrari? Pô, calma aí. Não é bem assim, sabe? Não é bem assim. O cara se esforçou pra caramba, se sacrificou todos os dias para ter uma vida minimamente digna. Aí trabalhou pra caramba e foi aplicando, 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 aplicando. E cadê os resultados que aquele outro cara falou que ele teria se ele se esforçasse muito? Cadê? Então as pessoas começaram a questionar, sabe? Como assim?
Sabe? Ah, eu vou fazer a iniciação espiritual em Kundalini Power Plus Yoga 2 Power, Guau Vlau, Skleblau, com ET Bilu. Aí faz a iniciação um, R$ 500. Iniciação 2, R$ 1.200. Iniciação 3, 10 dias na floresta, sabe? Com o ritual do cacau e etc. R$ 5.000. E a pessoa não sai do lugar. A pessoa começa a questionar. E pior do que isso, os líderes que fazem esses tipos de coisas, que organizam essas coisas, estão lá, com uma vida excelente financeira, expondo uma vida de ostentação, expondo uma vida absurda ao olhar dessas pessoas. Então, algumas pessoas das massas começou a despertar, começou a ter um despertar meio que dominó, sabe? Eu escrevi isso. Tem líderes religiosos, que não citarem nomes, que tem uma privada de ouro no banheiro da casa. Vocês sabiam disso? Tem líder religioso nesse país que tem privada de ouro no banheiro de casa. Já não bastou o boi de ouro, né? É o touro de ouro, né, da época de Moisés. Eles mesmos começaram a se mostrar mais e mais com o objetivo de ter mais e mais. A arrogância foi tão grande que eles não esperavam que alguns indivíduos iriam começar a questionar. Tipo, pô, calma aí, tem alguma coisa de errado aqui, né? Tipo assim, você cria um curso para ensinar as pessoas a criar curso para ganhar dinheiro. Então você ganha dinheiro fazendo curso para ensinar para as pessoas a fazerem curso para ganhar dinheiro. As pessoas criam o curso e não ganham dinheiro, mas você ganha porque você estava ensinando. Entende? É tipo como se fosse uma pirâmide mesmo. Acontece que os líderes das massas sempre viveram assim, só que ninguém sabia. Ninguém sabia o que eles faziam com o sacrifício das massas. A arrogância e a vaidade foram tão grandes que eles mesmos começaram a mostrar. Vocês se sacrificam, adoecem física e mentalmente para que a gente viva uma vida de ostentação e luxúria como se nós fôssemos deuses. Ninguém sabia, porque ninguém questionava. Se ninguém sabe, ninguém questiona. Agora todo mundo sabe, porque eles mesmos postam. Os líderes religiosos postam, os coaches postam, os líderes das massas, esses líderes inteligentes que ficam seduzindo a massa para fazer dinheiro em cima delas, eles mesmos postam, sabe? Com toda a intenção de manipular as massas, para seduzir as massas, para dizer o seguinte: vocês podem ser igual a mim, né? Vocês podem ter o que eu tenho, vocês só precisam comprar o meu curso. Vocês podem ter o conhecimento mágico que eu adquiri, é só comprar o curso. Então eles continuam encantando as pessoas, só que agora é tipo assim, vocês podem chegar aonde eu estou. Antigamente, antes do advento das redes sociais, era uma outra forma de encantar as pessoas. Era uma outra forma de explorar a ignorância das massas, que simplesmente vai seguindo esses líderes. Hoje em dia, o encanto mudou por conta das redes sociais. Só que foi um tiro no pé, porque algumas pessoas começaram a questionar. Tipo assim, pô, tá maluco, eu não vou mais. Algumas pessoas estão tipo assim, cara, eu não vou mais me sacrificar por essa pessoa, por essa empresa, para no final o dono tá lá vivendo dessa maneira e eu tô aqui me sacrificando para quê? As pessoas começaram a questionar. Pessoal, rebeldes, tá ok? Ficou, tá alguma questão? Podemos ir para os revoltados? É importante ter um nível, sim, de rebeldia saudável, que é o que? Basicamente questionar. Questionar quando eu estou querendo um resultado e o resultado não chega. Eu estou me esforçando, estou me dedicando, cadê o resultado? Então a gente tem que se questionar. É óbvio, pessoal. Você pode ter Jesus na tua frente, se ele te dá um ensinamento e você segue ele e não tem resultado, você tem que questionar Jesus. E se o que Jesus está falando é verdade, então em algum momento você vai ter resultados. Aí você pode confiar ou não. Você pode questionar. Na minha professora, eu questionei, professora, ou você está me ensinando errado, ou eu estou entendendo errado. Ela falou, Henrique, nenhum dos dois.
Você só está no processo. Ou seja, ela me explicou que eu estava entendendo certo e eu confiei. E eu tive o resultado. Esse nível de rebeldia saudável, pessoal, é muito importante. Mas imagina que vocês vão estudar para um concurso público. E aí vocês contratam um cursinho. E aí vocês estão lá 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando para a prova. E aí chega no dia da prova, tudo aquilo que você estudou no cursinho estava errado. Tudo aquilo que caiu na prova foi totalmente diferente do cursinho. Aí a pessoa ela não questiona, pô, calma aí, pera lá. Será que eu comprei o cursinho para o curso certo? Porque eu ter errado tudo, tendo tantos anos de estudo, alguma coisa está errado. Eu posso ter comprado o curso errado, vocês me venderam o curso errado, sabe? Será que eu estava estudando tão errado assim? Tem pessoas, pessoal, que simplesmente não questionam os resultados. Não questiona. É como ir num. Outro exemplo, você vai num restaurante, você chega pro restaurante, pro garçom e fala assim: eu quero arroz com feijão. E aí o garçom te traz uma lasanha. Você tem que questionar, porque o resultado veio diferente do que você pediu. Garçom, eu acho que você anotou errado. Eu pedi arroz com feijão, você me trouxe lasanha. Alguma coisa está errada. Eu tenho certeza que eu pedi arroz com feijão, né? Eu pedi arroz com feijão. Você anotou arroz com feijão ou você anotou lasanha? Ah, não, eu anotei arroz com feijão, mas é o pedido de uma outra mesa. Beleza. Mas vocês precisam questionar. Se vocês estão se esforçando, vocês estão se dedicando, tudo bem, existe o processo. Mas, pô, vocês não estão obtendo o resultado que vocês esperam, o resultado que vocês querem, mesmo que vocês estejam ansiosos, errados, vocês têm que questionar porque o resultado não está vindo. Tudo bem, tem o processo, às vezes demora um mês, no meu caso demora um ano. Para algumas pessoas demora menos, para outras mais. Mas vocês têm que perguntar. Vocês têm que ter esse questionamento. Não só para o professor, para o mestre, para o líder, mas vocês também têm que questionar vocês mesmos. O que eu também posso estar fazendo de errado? Será que eu estou entendendo certo? Será que eu estou. Isso já aconteceu várias vezes comigo, com aluno e aluna. Eu explico, eu falo, eu mostro, e aí quando chega na hora da aplicação, a pessoa aplica uma maneira totalmente diferente do que eu falei. E a pessoa vem me questionar. Falei, Henrique, pô, na aula tal, aulas tal, que não sei o que, não sei o que lá, papapá. E aí eu comecei a aplicar, e aí eu falei, opa, calma aí. Mas eu não falei isso. Não? Falei, não falei isso não. Eu falei isso, isso e isso. Você está aplicando de uma outra maneira. Você entendeu errado. Porque isso acontece. Tem o que eu falo e tem o que vocês entendem, né? Tem pessoas que eu falo uma coisa e a pessoa, ela, na hora de aplicar, ela aplica de uma maneira totalmente diferente. E ela tá certa em me questionar, ela não tá errada. Ela tá certa em se questionar e ela tá certa em me questionar. Porque aí eu vou chegar e falar: não, olha só, eu não falei isso, não. Eu falei isso aqui. E a aplicação correta é assim. Ah, tá, entendi. Então não é assim, é assado. Eu falei: é, exatamente. Aí a pessoa, ah, tá, Henrique, agora que eu entendi. Entende? Isso faz parte do processo também. Uma, uma vez, isso acontece muito quando eu vou ensinar bástrica. Sabe bástrica? Sabe? Você inspira, inspira, expira e tal, não sei o quê. Nossa, eu vou ensinar bástrica para pessoa. Aí ensino bástrica para uma galera. E chega na hora da aplicação da bástrica, eu fico de olho aberto para ver se as pessoas estão fazendo certo. Eu já vi pessoa fazendo bástrica assim. Eu falei, o que que é isso, pessoal? O que que é isso aqui? Isso é dancinha? É passinho? Eu já vi. A pessoa estava de olho aberto, me olhando, fazendo assim com a cabeça. Aí a pessoa, vamos fazer junto. Aí a pessoa vai, junto, de olho aberto. Fechou o olho, ela vai fazer, ela começa a fazer assim. Ela falou assim, Henrique, eu não tô sentindo o que você tá falando, não. Henrique, eu não sei. Ah, eu falei, é claro, né? Eu não ensinei assim. Eu já, eu já vi, ó. Eu já vi básica assim. Eu já vi básica assim, ó. Eu já vi a pessoa, o que que é isso? É ola? Tá num show? Eu já vi isso acontecer. Então isso faz parte. Então, se vocês são professores, se vocês são professoras, quando vocês são questionados,
Vocês têm que agradecer o aluno por ele ter essa rebeldia saudável. E vocês, obviamente, têm que saber explicar. Às vezes, explicar de uma maneira diferente, porque aquele aluno, aquela aluna pode ter uma dificuldade intelectual, ou pode ter realmente tá com dificuldade de entender aquele tema específico. E aí você tem que ter criatividade para falar sobre o mesmo tema de uma maneira diferente. Às vezes, contar uma história para a pessoa entender. Às vezes, pegar na mão, eu vou fazer com você. Vamos lá. Vou fazer com você. Repete comigo, faz comigo. Eu vou fazer e você faz depois. Às vezes é assim. E você vai ajudando. Você vai auxiliando a pessoa a se desenvolver. Essa rebeldia saudável, quando eu vejo em vocês, eu acho isso ótimo. Eu acho ótimo quando vocês me questionam. Henrique, você falou isso ou você falou aquilo? Explica de novo, fala de novo, eu não entendi. Ô Henrique, você falou isso, mas eu penso assim. Eu acho ótimo quando vocês trazem esses questionamentos. Eu tô muito certo do conhecimento que eu passo para vocês, porque eu aplico na minha vida há 15 anos. O que eu ensino para vocês, eu não li num livro e estou passando. O que eu ensino para vocês é o que eu aplico na minha própria vida. E se eu estou passando para vocês é porque eu estou há 15 anos aplicando na minha vida, eu sei que funciona, porque funcionou comigo. E funcionou com outras centenas de pessoas. Então o que eu estou passando funciona. Eu tenho fatos. Além de argumentos, eu tenho fatos. Funciona. Durante 15 anos, eu sou a maior cobaia, sabe? Eu sou o professor e ao mesmo tempo eu sou o aluno também. Porque tudo que eu ensino eu aplico na minha própria vida para saber se o que eu estou ensinando está certo ou está errado. E em 15 anos de experiência comigo mesmo, eu estou passando conhecimento. Então eu acho ótimo. Porque vocês me ajudam, vocês me auxiliam a eu me desenvolver intelectualmente, porque eu tenho que ter criatividade, sei lá, da onde que eu tiro tanta criatividade para falar muitas vezes sobre o mesmo assunto de maneiras diferentes. Então é ótimo essa rebeldia saudável de vocês. Vocês me estimulam, vocês se estimulam e a gente, como grupo, se desenvolve intelectualmente juntos. Isso é excelente, isso é ótimo. A gente se desenvolve espiritualmente junto. Eu estimulo vocês a questionarem, eu estimulo vocês a serem bons rebeldes, sabe? Mas não revoltados, porque agora a gente vai entrar na revolta. A diferença básica entre rebeldia e revolta está no uso da violência. Enquanto o rebelde questiona, expõe, argumenta, e enquanto faz isso, vive a sua vida à sua própria maneira, porque se eu não acho o que é ensinado no lugar X o correto, eu não vou viver no lugar X. Eu não vou lá encher o saco dos outros, eu vou viver a minha maneira, mas eu vou questionar, vou argumentar aquilo que é ensinado lá no X. O revoltado, por outro lado, ele quer impor o que acredita ser o correto na base da agressão e do xingamento. Enquanto o rebelde quer destruir os fatores que mantêm a massa ignorante, destruir pelo conhecimento, destruir pelo questionamento, destruir a ideia destrutiva, o revoltado, ele quer destruir tudo. O revoltado, ele quer destruir a própria massa em si, ele quer destruir os líderes da massa para então reconstruir a sua própria maneira. O rebelde, ele não quer destruir as pessoas, ele não quer destruir a massa, ele não quer destruir a sociedade. Ele quer questionar as ideias. O revoltado, ele quer destruição, quer destruir tudo. Que der para destruir, o revoltado vai destruir. Ele vai destruir tudo, tudo. Ele vai destruir ideia, massa, indivíduo, pessoa. Ele vai sair destruindo. O revoltado, quando vê algo que não concorda, não vai buscar conhecimento para apresentar argumentos. Tipo assim, eu não concordo com essa ideia. Então, qual é a minha ideia? Eu acho que a minha ideia é melhor do que essa ideia. Então, o que? Eu vou estudar, vou buscar conhecimento, argumentos e fatos para o quê? Para mostrar isso. Não, o revoltado ele não vai fazer isso. Se eu não concordo, ele simplesmente vai o quê? Destruir aquilo que ele não concorda e impor a sua própria ideologia e vontade. Eu não concordo. Se eu não concordo, então eu vou te destruir. E aí eu vou impor aquilo que eu acho correto.
Mas, Henrique, isso não pode ser uma coisa boa, pois o revoltado pode impor coisas positivas. Sim, concordo. O problema é que geralmente pessoas espiritualmente maduras não estão interessadas em impor nada a ninguém, e sim devolver a responsabilidade das escolhas para o próprio indivíduo. Porque isso é o que promove o quê? Amadurecimento. É isso que promove o desenvolvimento. Uma pessoa espiritualmente desenvolvida, ela não quer impor, ela não quer convencer pela imposição. Ela quer ajudar a fazer a pessoa pensar. Ela quer que a pessoa ela escolha por ela mesma aquilo que faz bem a ela. Então, pessoas espiritualmente maduras não querem criar dependência, e sim liberdade. Não dependa de mim. Crie, pense e faça você as melhores escolhas para você. E vamos caminhar junto, cada um com a sua própria individualidade. Geralmente, pessoas revoltadas, elas agem através da vingança, ou seja, querem oprimir quem as oprimiu anteriormente. E a história está aí para provar isso, pessoal. Se a gente for ver a história, geralmente as pessoas revoltadas, são pessoas o que extremamente traumatizadas também. Pessoas que foram abandonadas pelos pais, pessoas que foram abusadas sexualmente pelos pais, abusadas emocionalmente, que foram humilhadas, pai abandonou, mãe abandonou e foi espancado, e te vê, nossa, você vê a história da pessoa, é um histórico de abuso. Geralmente, pessoas revoltadas, o que que elas querem? Elas querem oprimir quem antes oprimiu elas. Elas querem se tornar as opressoras agora. Elas agem a pessoa revoltada, geralmente, ela tá cega pela vingança. Pode pegar pessoas famosas da história, revoltadas, toda a história delas é história de abuso e abandono. Essa dinâmica de rebeldia e revolta é facilmente percebida em dois movimentos sociais da atualidade: os Red Pill e o feminismo. Dentro do feminismo, é nítido de perceber as mulheres rebeldes e as mulheres revoltadas. As rebeldes que começaram a questionar as normas sociais que colocavam elas como inferiores, né? Questionar às vezes certos padrões estéticos, padrões sociais que elas tinham, que eram impostos às próprias mulheres. Então elas começaram a questionar isso. Elas começaram a mudar suas escolhas, sua forma de viver. E começaram também a buscar levar conhecimento sobre isso. Tipo assim, olha, nós somos mulheres, mas não somos inferiores. Está aqui os fatos, está aqui os argumentos, está aqui isso, está aqui o que acontece de fato. É, sei lá, começaram a questionar e começaram a levar conhecimento. E que não necessariamente viram as qualidades masculinas como um mal da sociedade, mas elas viram uma estrutura social que apresentava falhas que precisava ser atualizada. Percebem? As mulheres dentro do feminismo, essas mulheres existem dentro do feminismo, tá? De uma maneira, eu não vou ser aqui também um moralista e dizer que essas mulheres não existem dentro do feminismo. Menos, podem ser poucas, podem, mas elas existem. Mulheres que de fato questionam. Por que que mulher não pode votar? A mulher não vota por quê? Isso foi um questionamento. Mas eu quero votar. Por que que mulher não vota? Aí foram questionar. Mas eu tenho cérebro. O meu cérebro funciona tanto quanto do homem. Então por que que eu não posso votar? Então eles começaram a questionar. Por que que mulher não pode se divorciar? Por que que mulher não pode ir para o mercado de trabalho? Por que que mulher não pode trabalhar? Não, pera lá, vamos questionar isso aí. O que tem de errado? O que está errado? Então, essas mulheres, as rebeldes, e elas foram muito corajosas na época dela. Não, tipo, você não está para o mercado de trabalho. Ah, mas meu marido não quer, então se eu não puder, eu vou divorciar de você, porque eu tenho o direito de entrar no mercado de trabalho. Eu não estou fazendo nada de errado, não estou te traindo, não estou fazendo nada de errado. Então por que que eu não posso entrar no mercado de trabalho? Eu quero entrar no mercado de trabalho. Agora, mulher, aí vai ter muita mulher que vai falar, ah, mas. Ah,
Mulheres que não aguentam a carga horária tanto quanto o homem. Sim, também concordo, mas isso é um questionamento mais recente. Mas esse questionamento mais recente só começou porque a mulher antes teve que se emancipar. Porque não é que a mulher tem que trabalhar ou a mulher tem que ficar em casa. A questão é que muitas mulheres precisavam trabalhar para se emancipar de casamentos horríveis, não é? As mulheres precisaram se emancipar. Não, não todas, mas muitas mulheres precisaram entrar para o mercado de trabalho, precisavam trabalhar para que elas pudessem se divorciar de homens que não eram legais. Não está errado isso. Só que o que aconteceu? Isso é rebeldia. Rebeldia saudável, tá ótimo, maravilha. Só que o que aconteceu? Dentro do próprio feminismo, vieram as mulheres revoltadas, as mulheres que queriam se vingar dos homens, se vingar dos abusos, se vingar. E elas começaram a impor que todas as mulheres deviam trabalhar, que todas as mulheres deveriam odiar os seus homens, que o homem não serve para nada, que o homem é uma sociedade, que todo homem é um estuprador, que nenhum homem presta, que o mundo seria melhor sem o homem. Essas são as mulheres o quê? Revoltadas, que colocam como objetivo destruir a masculinidade e impor o que elas acham ser o certo, que no geral é se vingar dos homens se colocando superior a eles. Toda e qualquer frase que generalize a masculinidade como algo ruim, feio, horrível, nojento, e que deve deixar de existir para elas. E vocês conseguem perceber que existe dentro desses movimentos sociais essa diferença? Vocês estão vendo que eu não estou falando bem nem estou falando mal. Estamos fazendo aqui uma análise psicossocial, né? É uma aula de sociologia. Agora vamos para o movimento social masculino Red Pill. O movimento Red Pill segue a mesma dinâmica, só que com um gênero invertido. Existem os rebeldes, que buscam expor comportamentos femininos que não são legais. Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente foi promulgada uma lei chamada de estelionato emocional, que é basicamente para proteger os homens de mulheres que seduzem os homens para conseguirem coisas deles. Carro, celular, janta, casa. Existe uma lei que foi promulgada recentemente, chamada que é uma lei de estelionato emocional, que se por acaso for comprovado que a mulher seduziu o homem para obter vantagens, principalmente econômicas, ela pode ser condenada e presa. Então, os rebeldes do movimento Red Pill, eles começaram a questionar certos comportamentos femininos que existem. Existe muita mulher que é estelionatária emocional. Então, é muito, sabe? Que, por exemplo, seduz um homem para ter janta grátis, para ter almoço grátis. Outro dia eu vi uma notícia que uma chinesa, ela tinha 50 e poucos namorados, e no dia dos namorados ela pediu um iPhone para cada um. Ela pegou os 50 e poucos iPhones, vendeu tudo e comprou um apartamento. Olha que coisa. Então, esse comportamento feminino existe, a gente não pode negar. Então, os rebeldes do movimento Red Pill começaram a quê? Questionar esses comportamentos. Calma, mas espera lá, mulher também tem coisa que a mulher faz. Tudo bem, tem coisa que o homem faz que não é legal. E vamos questionar isso. Mas também tem comportamentos femininos que não são legais. Nem toda mulher é anjo. Nem toda mulher é boazinha. Então eles começaram a questionar o comportamento feminino que não são legais, começaram a questionar as críticas ao masculino. Tipo assim, vamos pegar essa crítica ao masculino, ela faz sentido? Faz sentido. Então vamos elaborar ela. Ela não faz sentido. Então vamos botar críticas, essas críticas que nós recebemos, os homens recebem. Questionam o próprio comportamento masculino, que também não é legal, a promiscuidade masculina, que também não é legal, e buscam viver do modo que acham que são correto. E existem também, claro, dentro do movimento Red Pill, os revoltados, que atacam a feminilidade, rebaixando como as inferiores para manter o status quo da masculinidade como superior. Também existe dentro do Red Pill, fora do Red Pill, dentro do feminismo, fora do feminismo. Geralmente, os rebeldes, eles costumam ser mais inteligentes. Os revoltados
como eles querem vingança na maior parte das vezes, eles são muito influenciados pelas emoções, eles vivem pelas emoções, então eles costumam ser mais estúpidos. Os revoltados, eles não conversam sobre ideias, eles vão atacar a personalidade da pessoa, eles vão destruir a pessoa. É muito comum a gente ver revoltados, por exemplo, nas redes sociais. É muito comum isso acontecer comigo. Eu publico uma coisa que é uma coisa que é o que faz a pessoa refletir. É uma rebeldia, porque ali eu exponho comportamentos, exponho dogmas, exponho crenças que contradizem as normas sociais, e a pessoa ela não vai atacar a ideia, ela não vai discordar da ideia, ela vai me atacar a minha personalidade. Ah, você é machista, você é misógino, você é taxista, sexista, transfóbico, translúcido. A pessoa ela não vai discordar da ideia. Henrique, você colocou essa ideia aqui. Eu não concordo com essa ideia por conta disso e disso e disso. Eu tenho essa outra ideia que contradiz a sua ideia, ou que vai contra a sua ideia, mas é um debate de ideias. A pessoa rebelde, ela vai atacar a ideia. Ela vai querer entender e ela vai querer vencer no argumento. A pessoa revoltada, ela não vai nem falar da ideia. Ela vai simplesmente te atacar de tudo que é jeito. Ela vai atacar a tua personalidade. Ela vai chamar de você de fascista, sexista, taxista, taxidermista, sabe? Transfóbico, translúcido, sei lá, gordofóbico, magrofóbico. Ela vai. Tudo que está na moda, a pessoa ela vai sair te atacando, ela vai atacar a tua personalidade. O revoltado, ele não quer debater ideias. O revoltado, ele quer destruição. Para ele conseguir, se ele consegue destruir o meu eu, a minha individualidade, a minha personalidade, então vai ser mais fácil dele impor aquilo que ele acha correto. A pessoa revoltada, ela não debate ideias. Ela simplesmente vai o quê? Ela vai atacar. Seja a personalidade, ela vai te atacar fisicamente, ela vai te atacar juridicamente, ela vai te atacar de tudo que é jeito. Ela quer te destruir. Porque você é uma ameaça à ideologia dela, você é uma ameaça ao que ela acredita ser o correto. Vocês conseguiram entender a diferença entre rebeldia e revolta? A revolta não tem nem muito o que explicar, porque é basicamente uma reatividade emocional. É uma reatividade emocional. A pessoa está tão presa nos próprios traumas, na própria raiva, no próprio ódio, que ela não consegue pensar. Ela só consegue sentir raiva e ódio. E ela vai direcionar a raiva e o ódio dela para destruir tudo aquilo, todas as representações dos traumas dela. Geralmente, pessoas revoltadas, quando elas conseguem chegar até algum poder, geralmente elas destroem muito rápido tudo. Geralmente, pessoas revoltadas que conseguem destruir e chegar ao poder, ou algum tipo de poder de uma massa, de um povo, alguma coisa assim, pessoal, é tragédia. É possível ser os dois ao mesmo tempo, não, né? Ao mesmo tempo, não. Mas para alguns temas, uma pessoa pode ser mais rebelde, e aí, quando toca numa ferida, ela pode se revoltar. Isso eu já vi acontecer. Para algum tema, para algum assunto, a pessoa questiona, ela pergunta, ela vai, né, ali questionando, e aí, quando toca num tema específico, nossa senhora, ela se revolta. Aí ela ataca a personalidade. É muito legal, interessante ver a diferença em como que a pessoa questiona, em como que a pessoa traz a não concordância dela. O revoltado, ele ataca a personalidade da pessoa, ele ataca a individualidade, ele vai atacar ele não apresenta ideias, ele simplesmente impõe, tem que ser assim. Mas por que que tem que ser assim? Não interessa, porque tem que ser assim. E por que que tem que ser assim? Qual vai ser o benefício de ser assim? Qual o argumento? Qual vai ser o. Tipo assim, traz pelo menos pra gente uma. Lá na frente, como que vai ser os resultados? Não interessa. Tem que ser assim porque eu quero.
Mas, cara, mas a gente está pensando aqui, a gente está vendo que se a gente adotar isso, vai ser pior. Não interessa, tem que ser assim. A pessoa revoltada, ela não consegue argumentar, ela impõe. Se você pergunta por quê, como, aonde isso vai levar a gente, não interessa, sabe? A pessoa revoltada simplesmente quer impor. A pessoa rebelde não, ela vai questionar. Ela pode até ser uma pessoa rebelde chata. Sabe aquela pessoa rebelde chata, que ela vai questionar tudo, até os mínimos detalhes e tal. Tem pessoas que são rebeldes que são chatas também, porque eu vou te falar um negócio. Sabe? Eu tô falando de um nível de rebeldia saudável, sabe? Tem pessoas que são rebeldes que, nossa, questionam todo dia, o dia inteiro, questionam tudo e qualquer coisa. Questionam até coisas que nem existem, sabe? Aí já, pô, já não é uma rebeldia saudável. Aí já é uma rebeldia chata. Porque tem que ter um pouco de paciência, até para questionar. Tem três opções. A primeira delas, vamos ser rebeldes agora e vamos questionar o que você trouxe. Três opções. A primeira delas é você estar equivocada quanto você achar que elas são inteligentes. Você acha que ela é uma pessoa inteligente, mas na verdade ela só está reproduzindo conteúdos. A gente sabe que uma pessoa é inteligente pela capacidade crítica dela. Sabe como é que a psiquiatria ela define uma pessoa saudável mentalmente? Pela capacidade dela de criticar a realidade e de autocrítica também. A psiquiatria ela define, é uma linha muito tênue, né? Mas a psiquiatria moderna, a psiquiatria atual, ela define uma pessoa mentalmente saudável de uma pessoa mentalmente doente pela capacidade crítica da sociedade, da realidade, e é uma capacidade principalmente de autocrítica. Uma pessoa que é insana, uma pessoa doente mental, ela não tem capacidade de autocrítica. Ela não consegue criticar a si mesma, ou criticar o próprio comportamento, tá? Então, às vezes você pode achar que a pessoa é inteligente, mas na verdade ela não está criticando, ela está simplesmente reproduzindo conteúdo. Quem aqui já viu o filme Capitão Fantástico com Viggo Mortensen? Eu já assisti esse filme acho que umas três vezes. Esse ano, inclusive, eu assisti com a Carla. Botei a Carla para assistir, que ela não tinha assistido. Ela gostou do filme também. Mas tem uma cena do filme que eu acho sensacional, que o Capitão Fantástico, né, o Viggo Mortensen, ele está dirigindo o ônibus lá com os filhos, e aí uma das filhas dele está lendo Lolita. E o Viggo Mortensen vê que ela tá lendo e fala assim: "Ah, você tá lendo Lolita? Não tava não tava pra gente ler na estrutura curricular, né? Eles faziam homeschool, não tá na estrutura curricular desse ano você lê Lolita." Aí ele falou assim: "Ah, mas eu tava a fim de ler." Aí o pai falou: "Não, beleza, mas o que que você está achando do livro?" E aí o que que acontece? Ela começa a fazer uma sinopse do livro. Ela começa a reproduzir o livro. Ah, o livro acontece isso, isso, isso no livro, e depois acontece isso e isso. E aí o pai fala: "Não, eu não estou perguntando o que acontece no livro, eu estou perguntando o que você acha do livro." Ou seja, eu quero saber a sua opinião, a sua interpretação da história do livro. Isso é pensar criticamente. Às vezes a gente acha que as pessoas são inteligentes simplesmente porque elas reproduzem as coisas, mas elas não estão fazendo crítica nenhuma. Elas não estão pensando criticamente, elas não estão trazendo a interpretação delas em relação ao que elas leram. Eu vejo muita gente fazendo isso com Bíblia, por exemplo, ou mesmo com Bhagavad Gita, ou com qualquer outro livro espiritual. A pessoa não faz uma interpretação crítica. A pessoa simplesmente reproduz o que está lá. Ela pega e repete. E a gente acha que isso é inteligência. Isso não é inteligência. Isso é, isso é simplesmente uma capacidade de reproduzir uma coisa que ela leu. Isso até papagaio faz. Corvo faz, né? Macacos, quando bem instruídos, fazem também. Isso não é uma coisa muito inteligente. E inteligente é pensar criticamente sobre. Então tem muitas pessoas que sabem ali a Bíblia de cabo a rabo, mas não são pessoas inteligentes. Pergunta, faz qualquer tipo de questionamento que contradiz a qualquer coisa que esteja escrito na Bíblia,
que a pessoa ela fica perdida. Ela não sabe argumentar, ela não sabe falar. Então, essa pessoa não é inteligente. É um papagaio. Então, de três, essa é uma. Pode ser essa? Pode. Segunda, a religiosidade da pessoa, essa fé cega, pode ser um gozo, pode ser um sintoma, para ela não tocar em feridas, para ela não tocar em certos conteúdos, certas neuroses, certos conflitos internos. Então, às vezes, a pessoa pode ser até inteligente para outras coisas, mas quando se trata disso, a religiosidade se transformou num sintoma, que a pessoa usa da religiosidade para ela não tocar em certos traumas dela, para ela não tocar em certos abandonos, em certos abusos, para ela não tocar em certas contradições internas, certos conflitos internos. Às vezes isso acontece com religião ou dinheiro, sexo ou qualquer outro assunto. Às vezes a religiosidade ela vai se transformar num sintoma. Então, às vezes pode ser isso. E terceiro essa pessoa é mau caráter. Ela é uma pessoa inteligente e ela usa da religião para ela manter um certo status, para ela ter benefícios sobre os outros, ou para ela se sentir superior dos outros. Tem muita gente que usa da espiritualidade ou da religião por pura vaidade. E são pessoas inteligentes. Elas utilizam da religião, elas utilizam de temas espirituais com o único e claro objetivo de se sentir superior ao outro. Tá vendo como eu sei isso? Tá vendo como eu sei mais do que você? Tá vendo como, sabe? E são pessoas inteligentes. Porque se fosse burro, não estaria. Não, vocês vão perceber que não, é muito raro você ter pessoas vaidosas burras. Porque elas não conseguem sustentar a vaidade. Porque a vaidade eu preciso me sentir especial quanto ao outro. Pô, como é que eu vou pensar criticamente? Como é que eu vou pensar criativamente para você se sentir superior ao outro se eu sou uma pessoa burra? Eu preciso pensar em como fazer isso. Então, às vezes a pessoa ela utiliza da religiosidade, da espiritualidade, né, na pose, no conteúdo, sabe? Como uma maneira de se sentir superior ou mesmo de explorar a ignorância do outro, tá? Às vezes a pessoa pode ser inteligente e mau caráter. Então ela finge ter uma fé cega, mas na verdade a fé cega dela é apenas uma cortina de fumaça para ninguém ver a vaidade, para ninguém ver as reais intenções. Então a pessoa fala aqui, por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias. Só um exemplo. Deus criou o mundo em 7 dias. A minha fé, a minha crença é maior, é melhor do que a sua. Então, às vezes, a pessoa pode ter uma fé cega, uma crença cega nisso de Deus criou o mundo em 7 dias, como uma forma de se manter superior ao outro. E às vezes a pessoa pode ser inteligente, saber que não é bem assim, mas ela usa disso para se sentir superior, ou às vezes ela é simplesmente estúpida. Ela não é inteligente. Ela não consegue raciocinar que isso é simbólico. É uma história simbólica. Aí você vai precisar observar a pessoa, questionar a pessoa. É muito bom questionar certas coisas, certas pessoas, porque a gente tira a nossa dúvida. Às vezes a gente fica com dúvida e a gente fica lá na dúvida e não questiona. Pô, questiona a pessoa, pô. Estuda você alguma coisa da Bíblia, alguma coisa contraditória, ou mesmo a sua interpretação de alguma coisa e questiona, manda ver na lata. E aí você vai ver se a pessoa é inteligente ou não. Ou se a pessoa, às vezes, se a pessoa é mal intencionada ou não. Porque, pessoal, pessoas mal intencionadas em religião, em espiritualidade, tem pra caramba. Tem muito por aí. Como é que a gente descobre? Questionando, pô. Você vai questionar uma pessoa e a pessoa começa a te atacar com raiva, começa a atacar a sua individualidade, começa a atacar a sua personalidade por causa de uma pergunta que você fez, ou a pessoa é estúpida ou é mal intencionada. Aí você não precisa nem mais ir adiante. Não precisa nem tirar essa dúvida. Mas ela é mal intencionada ou é estúpida? A pessoa nem precisa ir adiante, sabe? Que às vezes é até perigoso. Mas você vai ter a sua resposta.
Tem muita gente que usa de religião e espiritualidade para fuga. É muito comum. E a pessoa ela vai usar a religião como um escudo para da realidade. Ela vai usar, ela usa da religião e do conceito espiritual da tradição como um escudo para as próprias questões dela. Essa segunda opção que eu dei é muito comum. Todas essas três opções que eu dei, elas acontecem bastante. Só que a gente só vai saber quando a gente questiona, quando a gente pergunta. É por isso que eu gosto de ser psicólogo, porque a pessoa me paga para fazer isso, né? Fazer isso com pessoas qualquer, eu não aconselho, não. Prepara o lombo, sabe? Eu gosto de ser psicólogo porque literalmente a pessoa está me pagando para fazer isso. A pessoa, ela literalmente está confiando que eu vou questionar, sabe? A pessoa está confiando em mim que eu vou conseguir ajudar ela a entender as suas questões. Agora, fazer isso por aí, de maluco assim, sabe? Eu não aconselho, não. Porque se você pega um revoltado desse aí da vida, nossa senhora, o revoltado vai te encher o saco. Pelo menos, dentro da psicologia, você tem o quê? Você tem o respaldo de que é psicologia, né? Você tem ali o respaldo de que faz parte do trabalho. Agora, fora do trabalho, internet, pessoas ficam. Nossa, eu vejo pessoas discutindo pela internet, sabe? Discutindo por comentário de rede social. Aí fica um atacando a personalidade do outro. Aí são raros os comentários onde alguém vai criticar a ideia trazida pelo post ou pelo vídeo. A maioria já vai direto na personalidade da pessoa, ou já vai direto na personalidade da pessoa do vídeo, ou na personalidade de quem postou. São raros os conteúdos onde alguém vai questionar a ideia. E aí fica lá os revoltados. Ah, porque você é isso, porque você é aquilo, ah, porque você vai para não sei aonde. Ah, porque a sua mãe é isso, porque. Ai, gente, é engraçadíssimo ver isso na rede social. Geralmente, os rebeldes não discutem em rede social. Eles passam o conhecimento, passam o questionamento, passam a crítica, mas não fica atacando os outros, assim, uma pessoa em específico. Vai falar sobre a ideia. Eles revoltados, tudo lá. Porque você é isso, porque fulano é aquilo, porque você come isso, porque você come aquilo, porque você é gado, porque você vota não sei o quê, porque você. Lá, lá, lá. Ai, gente. Até para ser rebelde tem que ser inteligente, né, pessoal? Por hoje é só.